Querida igreja, aceite a paz do Senhor Jesus. Tome assento, por gentileza. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Quero expressar a minha gratidão a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar junto com a igreja nessa noite, primeiro dia do ano, podendo louvar o nome do Senhor. Já estivemos aqui na passagem de ano e eu sinto muito feliz e alegre por poder fazer parte dessa família. Haja visto que no mês de outubro, ou melhor, no início de novembro, nós nos mudamos para congregar aqui em Campinas e estou sendo recebido num momento muito importante da minha vida, em que o nosso pastor tem sido um pai amoroso. Deus abençoe, pastor Paulo, toda a diretoria aqui representada também pelo pastor Jair, pastor Eduardo. Enfim, essa é a terceira igreja que eu tenho a alegria de servir. Me criei no Paraná. Depois passamos 20 anos ali em Americana com o pastor Cláudio, também o pastor Munhoz, e agora estamos aqui em Campinas, e eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de poder servi-lo aqui juntamente com os irmãos. Muito obrigado, pastor Paulo, e a toda a igreja. Vamos ler o texto, capítulo 3, versículo de número 12. Diz-nos assim o texto sagrado: não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o prêmio, para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos irmãos, eu estive orando a Deus e procurando a orientação sobre uma palavra que eu pudesse trazer ao coração dos irmãos para esta noite e neste início de ano. E eu estive meditando nesse texto que falou fortemente ao meu coração sobre a mensagem que Paulo vai entregar para esta igreja. Quando abrimos o livro, a carta endereçada aos irmãos em Filipenses, está o primeiro capítulo trazendo a nós a supremacia de Cristo. É por isso que no versículo de número 21, Paulo começa dizendo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é um ganho. No capítulo 2 encontramos a supremacia do outro, ou a primazia do outro. Paulo aqui vai trazer a mensagem no versículo 4 do capítulo 2, dizendo: não se atente cada um para aquilo que é propriamente seu, mas cada qual também para aquilo que é dos outros. E no capítulo 2 temos a expressão máxima que Paulo pede a nós, que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que esvaziou-se para doar, para estender, para salvar. Agora perceba que quando chegamos no capítulo de número 3, Paulo vai trazer uma tratativa sobre a sua própria biografia, e ele vai falar sobre passado, presente e futuro. Paulo vai nos ensinar sobre como lidarmos com aquilo que está diante de nós, o nosso futuro. Porque se não tivermos a capacidade de lutar com sabedoria no presente, não teremos condições de termos o futuro que tanto desejamos. E para que tenhamos a capacidade de agir corretamente no presente, é necessário administrar aquilo que ficou no passado. Porque se você não tiver a capacidade de lidar com o seu passado, esse passado poderá influenciar a sua vida, e as decisões do presente será prejudicada, e com isso o seu futuro também será prejudicado. Administre as suas emoções, aprenda a lidar com o seu passado, aprenda a conviver com as suas percas, com os abandonos, com o sofrimento, até mesmo com a injustiça, para que nada dessas coisas tenha
tenha poder de influenciar a sua vida. Mas quando Paulo começa o capítulo 3, no versículo 12, ele diz: porque não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que também fui preso por Cristo Jesus. Mas perceba que no versículo 15 ele diz: por isso todos quantos já somos perfeitos. Anteriormente ele diz que não alcançou, que não é perfeito, mas depois ele diz: todos nós que já somos perfeitos. Perceba que Paulo está dando aqui a esta igreja um esclarecimento, porque no que diz respeito ao conhecimento de Deus, a buscar a Deus e a ter mais de Deus, eu não alcancei a perfeição, porque há um poço inesgotável. Eu tenho condições de conhecer cada vez mais acerca desse Deus. Mas quando ele apresenta no versículo 15, todos nós que já somos perfeitos, Paulo está dizendo sobre a maturidade cristã, porque quando nós estamos buscando por Deus, não haverá limites para essa busca. Temos mais a conhecer e tem mais e mais Deus a revelar a nós. Mas no que diz respeito à maturidade cristã, Deus espera que nós lutemos para esta perfeição. Deus espera que venhamos a desenvolver a cada dia na nossa caminhada atitudes que apresente perfeição de um verdadeiro servo de Deus. É por isso que na carta aos Efésios 4:13 ele diz: até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Agora perceba que em Oséias 6:3 o texto diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É tempo de nós buscarmos mais para conhecer de Deus e ter sabedoria para viver o presente, administrando as emoções e tendo habilidade para seguir na direção de Deus. Agora perceba que Paulo vai dizer a ele: eu tenho uma atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo vai comentar sobre essa atitude que ele tem de esquecer daquilo que ficou para trás. Quando nós dizemos acerca de esquecer daquilo que ficou para trás, muitas pessoas podem dizer: como vou me esquecer daquilo que ficou para trás, se existe tantas coisas importantes na minha vida? Este termo esquecer não diz respeito a uma amnésia, não diz respeito a não ter mais consciência daquilo que ficou para trás, mas diz respeito a ter a capacidade de não permitir que haja uma influência negativa no seu presente. Então eu quero meditar sobre algumas coisas que eu e você precisamos esquecer em 2023, para que de fato seja um ano de bênção para as nossas vidas. A primeira coisa que nós precisamos esquecer é da velha vida que tínhamos antes de conhecer a Cristo. Quantas vezes as pessoas têm a capacidade de apresentar mais a velha vida do que a vida presente que encontrou com Jesus. Eu sei que o tempo passou, mas quem se lembra do tempo em que havia os ex, era ex isso, ex aquilo, e as pessoas tinham a alegria de dizer aquilo que foram, mas a alegria do crente não pode estar no passado. A alegria do crente tem que estar na obra redentora que Cristo desenvolveu em nós. Olhe para você e valorize aquilo que Deus fez para a sua vida. O passado é passado, o pecado é passado, deixe para trás e valorize aquilo que está diante de ti, a bênção de Deus que está revelada a você. Não permita que este passado te influencie, porque quem vive lembrando da velha vida acaba sendo influenciado por ela. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Deixe o passado para trás. E escrevendo aos Gálatas 2:20, ele diz: eu já estou sendo crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas
Cristo vive em mim. Quantos podem levantar a mão e louvar a Deus? Porque a vida que tu tens agora é uma nova vida que Cristo te ofereceu. Deixe a velha vida para trás e glorifique a Deus pela obra que Ele fez na sua vida. A segunda coisa que nós precisamos esquecer são os pecados que já foram perdoados. Quantas pessoas que têm a capacidade de permitir que o diabo os acuse, que o diabo os escravize com pensamentos de coisas que já ficaram para trás. Um dia desse eu estava pastoreando uma igreja e fui resolver um problema de gabinete com um irmão. E esse irmão chegou até a mim e disse: pastor, eu estou sofrendo demais, porque eu cometi um pecado gravíssimo. E eu fiquei preocupado, porque quando ele disse o pecado, lembrei da família, lembrei do que nós teríamos que resolver. E disse: irmão, quando que foi isso? Ele disse: foi há 35 anos atrás. Eu disse: há 35 anos atrás? E faz quanto tempo que o irmão aceitou a Jesus? Ele disse assim: faz uns 20 e pouco, pastor. E eu disse: você aceitou Jesus, foi perdoado e está se cobrando de um pecado que você cometeu há 35 anos atrás. São pessoas que desenvolveram bloqueios emocionais, porque permite que o diabo os acuse daquilo que Cristo já perdoou. Está na hora de você se desligar daquilo que já foi perdoado e olhar para frente. Olhe para frente, porque tu estás lavado, redimido pelo sangue precioso de Jesus. 1 de João 1,7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É tempo de deixarmos a velha vida para trás. É tempo de sabermos que o sangue de Jesus já nos perdoou, como está em Hebreus 10:17, dos seus pecados não me lembrarei mais. Se Deus não se lembra, por que que tu estás se culpando? Deus já te perdoou. Deus já te perdoou. E depois de entender que és perdoado, lembre-se do que está em Hebreus 10:19. Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aqui está um grupo de pessoas que está melhorando a cada dia. Não somos perfeitos, temos falhas, temos pecados, mas o sangue de Jesus nos purifica e nos dá ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Está na hora de você entender que não existe o que você possa fazer para que Deus te ame mais, mas também não exista o que você possa fazer para que Deus te ame menos. Simplesmente Deus te ama, e o amor de Deus está derramado em nossos corações. É noite em que você pode alegrar-se na presença do Senhor, porque Ele te ama, e o amor dEle tem purificado a sua vida pela palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro eu preciso deixar para trás a velha vida. Depois eu preciso esquecer dos pecados que nem Deus se lembra, porque já perdoou-me. Em terceiro lugar, você precisa também aprender a lidar com os traumas causados pelas mortes e pelos lutos. Em 2020, quando estávamos no auge da pandemia, perdendo muitas pessoas, e eu me lembro que eu tive uma perca muito dolorosa. Um co-pastor da igreja que trabalhava comigo há muitos anos partiu para a eternidade no meio de uma comoção. Eu sofrendo, eu disse: Deus, me dá uma palavra para falar com o povo a partir de hoje. O que se faz diante do luto? E naquela madrugada o Senhor me visitou e disse assim: a partir de hoje, quando alguém partir, você vai dizer: a maior demonstração de amor que podemos dar por alguém que se foi é seguir em frente. Porque quem se foi, se estivesse aqui, não gostaria de te ver prostrado,
não gostaria de te ver acabado, não gostaria de te ver em um quarto fechado, em uma depressão, morrendo. Quem se foi gostaria de te ver vivendo. Então viva para mostrar respeito por quem se foi. Quem quer viver um 2023 de bênção, tem que também aprender a lidar com o luto, porque a morte e a vida está no controle de Deus. É Deus quem tem o controle. É por isso que está escrito em Eclesiastes 3:2: há tempo de nascer e há tempo de morrer, mas se Deus deu vida ou se Deus recolheu, Ele continua sendo soberano, continua sendo Deus, continua sendo o Senhor, e cabe a nós termos a capacidade de equilibrar as emoções e continuar. Na vida, nós podemos perder algo, e podemos até perder alguém, perder coisas, porque as percas fazem parte da vida, mas você não pode se perder em meio às percas, porque se você se perde em meio às percas, você perde a capacidade de prosseguir. E há algo que você precisa lembrar, que Deus nunca vai se esquecer das alianças que Ele fez com os seus servos. Você pode me ajudar a pregar? Eu sei que a igreja não gosta de dizer nada para quem está do lado, mas todo pregador acha que gosta. E aí vai eu achando que você gosta também. Diga para quem está do seu lado: Deus não se esquece da tua aliança. Deus não se esquece da tua aliança. Oramancho e devolve a ceia. Talvez alguém da tua casa, o teu pai, a tua mãe, alguém partiu para a eternidade. Deus não se esquece da aliança. Eu lembrei-me, porque ontem o pastor pregava em Gênesis, e eu me lembrei de quando estava Jacó com a cabeça sobre a pedra, e quando ele estava naquela condição, apareceu Deus, e qual foi a palavra de Deus a Jacó? Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu sou o Deus que tenho aliança. O que vou fazer contigo é porque Abraão já andou comigo, tem amizade comigo, esteve diante de mim. Alguém pode partir, mas a aliança dele abençoará a tua vida. Existem bênçãos que o seu pai, a sua mãe, a sua família conquistou diante de Deus e não desfrutaram, mas você vai receber, os teus filhos vão receber, a tua casa vão receber, porque Deus não deve para ninguém. Tem casa que você sonhou morar e não morou. Tem carro que você sonhou em ter e não teve. Mas Deus vai abençoar os teus filhos por amor da aliança que tu tens com Ele. Eu lembrei de quando Salomão errou. 1 Reis 11:12. O texto diz, Deus dizendo: eu não farei nos teus dias por amor de Davi, teu pai. Deus é o Deus que lembra da aliança e abençoa o filho para a glória do seu nome. Deus manda dizer que aquela fé que a tua casa desenvolveu, que a tua família desenvolveu, não será esquecida. Deus vai honrar alguém e você será abençoado por isso. Eu preciso esquecer da velha vida. Eu preciso esquecer dos pecados que já foram perdoados. Eu preciso aprender a lidar com os traumas causados pelo luto. E eu preciso também aprender a esquecer os fracassos e as falências. Não podemos permitir que os maus momentos que passamos na vida atrapalhem o presente, de tal maneira que comprometa esse futuro tão abençoado que Deus tem para a sua vida. Henry Ford uma vez expressou: o fracasso só é fracasso quando não nos ensina nada. Em uma outra oportunidade ele expressou: o insucesso é apenas uma oportunidade de recomeçar com mais inteligência. Está na hora de você encarar o seu fracasso
como uma oportunidade de Deus para recomeçar com mais inteligência. Está na hora de você entender que não foi fracasso, foi uma lição. Aqueles que estão estudando, o irmão disse aqui sobre a primeira graduação, a segunda graduação, isso é maravilhoso. Aí eu pergunto para o irmão, é barato para fazer uma graduação de direito? Não é barato, porque todo aprendizado de valor custa caro. É por isso que os sofrimentos nos machucam tanto, porque custa caro, mas é a escola de Deus te ensinando como fazer de ti alguém melhor, alguém com mais capacidade. Levante a tua mão direita para cima, porque o céu está anunciando na terra: o sofrimento que tu enfrentou não vai te matar. Existem duas dores, a que te mata e a que te melhora. Essa dor te melhora para te dar condição de conquistar a bênção de Deus, de conquistar a vitória de Deus. Esqueça o que passou e olhe para frente. Eu me lembrei de Salmo 34 e 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. A psicologia diz que nós temos facilidades para desenvolvermos bloqueios emocionais. Já percebeu que quando alguém bate o carro gravemente em uma rodovia ou numa rua, depois ele tem dificuldades de passar naquele mesmo lugar? E quando passa, parece que a imagem vem na frente. Quando passa, parece que aquilo é novo, porque na verdade é a tua mente bloqueando você, porque a ideia é: eu não quero viver de novo o que eu vivi. Já percebeu que alguém que não dá certo na vida sentimental, você vai conversar com essa pessoa, ela diz assim: eu nunca mais quero ninguém. Será que não quer ninguém? Ou não quer passar de novo por aquilo que passou? Porque os bloqueios, eles são para defender o corpo de novas frustrações. Os bloqueios vêm para impedir que novamente aquilo aconteça. Quando estamos presos à falência e o fracasso, estamos dizendo: eu não quero mais viver isso porque já machucou tanto. Mas eu me lembrei, enquanto preparava essa mensagem de hoje, de quando Pedro trabalhou a noite toda e não pegou um peixe sequer. E Jesus diz a ele: entra dentro do barco, porque agora a gente vai pescar. Mas Senhor, no horário adequado, com todas as possibilidades, não deu. Agora é, agora. Aí Pedro diz a ele: eu vou, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Sobre a tua palavra eu terei uma nova tentativa. Deus está me dando autoridade para ministrar ao coração de alguém. Não importa quantos fracassos você acumulou na tua vida, tenta de novo pela direção da palavra de Deus, porque pela tua capacidade não dá, mas pela palavra de Deus vai ter possibilidades para a tua vida, vai ter milagres para a tua história, e o nome dele será glorificado em você. Eu preciso esquecer do que ficou para trás e ter as novas tentativas. A quinta coisa que eu preciso esquecer são as mágoas. Você sabia que a mágoa mata? Você sabia que o ódio, o rancor destrói o seu corpo? Já é provado pela ciência que existem várias doenças que são de origem emocionais. E a Bíblia já fala sobre raiz de amargura. Pessoas que são bloqueadas ao ponto de não conseguirem esquecer as mágoas que estão dentro do coração. A mágoa é um veneno mortal. Reverendo Hernandes diz que guardar mágoa é como tomar um cálice de veneno achando que o outro vai morrer. Precisamos então entender que o perdão não é amnésia, mas o perdão é a capacidade de lembrar sem sentir dores. E por que temos tantas dificuldades para perdoar? Porque logo quando pensamos na necessidade de perdoar, lembramos que aquela pessoa não mudou. Aquela que era fuxiqueira continua fuxicando. Aquele que critica continua criticando. Aquele que era assim continua sendo assim. E a gente ainda tem que perdoar, tem que perdoar. Você não perdoa porque alguém merece, mas você perdoa porque o teu coração merece paz.
Está na hora de você entender que o maior prejudicado nessa história é você. Livre-se das mágoas e não permita que este ano as mágoas impeçam a vitória de Deus para a tua vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios 2:10, ele diz: a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se eu tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. O que é que você precisa entender? Se tu não perdoa, o inimigo te vence. Se tu não perdoa, tu terás ocasião para ele. Mas quando o perdão de Deus penetra no teu coração e você se livra das mágoas, o mais abençoado é você, porque o teu adversário não terá poder contra a tua vida. Perdoe, 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 perdoe nessa noite em nome de Jesus. Aramandio e Demarras. Mateus 6:15. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Por que eu tenho que perdoar? Porque eu também fui perdoado. Aleluia. Porque eu tenho que perdoar? Porque o perdão de Deus me alcançou. E eu vou ter que dizer uma frase: não desista de alguém por ter pecados diferentes dos seus. Você também tem falhas. E Deus está dizendo hoje: livre-se da mágoa, porque a bênção de Deus vai se revelar na sua vida. Livre-se dessa mágoa, porque as portas se abrirão. Eu recebo autoridade para verbalizar essa profecia ao coração de alguém. Talvez você jamais imaginava que fosse isso, hoje é isso mesmo. Deus está dizendo: perdoe, porque o perdão vai trazer vitória e bênçãos de Deus para a sua vida. Preciso esquecer a velha vida, o pecado, tantas coisas. Mas existe algo muito importante que todos nós precisamos esquecer. Sabe o que é? As vitórias e conquistas. 2022 foi um bom ano para você? Foi um ano de vitória? Amém. 2021, 20 foram anos bons para você? Amém. Mas está na hora de você esquecer do que ficou para trás e olhar para frente. As vitórias que adquirimos na vida são importantes, mas não podem desenvolver em nós ociosidade. Não podem desenvolver em nós orgulho, ao ponto de ficarmos admirados, ociosos por conta das vitórias e não produzirmos mais. Deus está dizendo: tem vitória no passado, mas tem vitória ainda no presente, e tem muito mais pela frente. Olha para frente, porque o maior, o melhor está por vir, e Deus vai revelar isso para a sua vida. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu trabalhava com uma equipe de vendas. E eu me lembro que Deus nos abençoou muito. E por muito tempo batíamos todas as metas. Mas houve um determinado mês que nós tivemos uma venda tão histórica que nós batemos o teto salarial daquela empresa. E aí ficou todo mundo feliz. Todo dia era reunião com Coca-Cola. E a gente parou de produzir no mês seguinte, porque ficávamos todo dia dizendo: mas você viu que mês? Mas você viu que equipe? Mas você viu que trabalho? Mas você viu quanta gente capaz? E o mês passou. Quando nós acordamos, no mês seguinte não fizemos nem para o básico do básico do básico. E fomos chamados, e todas as honrarias pelo mês da vitória foi traduzida por um outro mês de fracasso e vergonha, porque estávamos presos na vitória do passado. Olha para frente, esqueça o que já conquistou, porque Deus tem mais para a tua história. Eu estou pregando para alguém que já testemunhou esse ano passado e vai testemunhar em 2023.
escasseis, porque a fonte de Deus é inesgotável. Deus tem mais para a tua vida, Deus tem mais para a tua família, Deus tem mais para a tua casa, Deus tem mais para você. Esqueça descanso remunerado. Eu disse aqui uma vez e vou repetir: no reino de Deus, todo trabalho bem feito sempre será recompensado com mais trabalho a fazer. Tem gente que diz assim: eu já trabalhei tanto para Jesus que agora eu preciso de um descanso. Já trabalhei tanto para Jesus que agora é o meu tempo de descansar. E todas as vezes eu me lembro de Cristo dizendo para a igreja de Filadélfia: eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém poderá fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ei, quando Ele conhece as obras e aprova as obras, Ele abre uma porta de trabalho que ninguém poderá fechar. Levante a tua mão, porque eu recebo autoridade para verbalizar uma profecia para a tua vida. Deus se agradou de ti e vai te abrir uma porta para tu fazeres mais. Glorifique a Deus, porque não vai ficar só naquele testemunho. Deus tem mais para você, Deus tem mais para você, Deus tem mais para você, Deus tem mais, pastor Bisnaga, Deus tem mais. Diga para essa pessoa que está perto de você: Deus tem mais para a tua vida, Deus tem mais para a tua família, Deus tem mais para os teus filhos, Deus tem mais para você. Esqueça a vitória do passado e olha para a vitória do presente que Deus preparou para você. Só que tem algo: nós não podemos ficar só querendo esquecer de tudo. Tem algo que você não pode se esquecer jamais. Algo que você não pode se esquecer. Você é filho e você é salvo. Existe uma salvação que foi lhe dada como presente. Tu és filho de Deus. Viva como filho de Deus. Levante a tua cabeça, para de andar cabisbaixo na rua. Tu és filho de Deus, veio para os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Louve ao Senhor, porque esta salvação te alcançou, e tu és salvo pela graça de Deus. Esta salvação te faz o mais privilegiado, o mais abençoado, o mais vitorioso, o mais rico da terra, porque tu és salvo, tu és salvo, tu és salvo. E nós não podemos esquecer que somos salvos em Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E agora eu vou encerrar, porque Paulo disse: avançando para as questões diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. A nossa vida não pode ser estagnada. A nossa vida é uma vida de alguém que precisa avançar. E por que você tem que avançar? Porque tu estás debaixo de promessa. E porque tu tens sonhos de Deus dentro do teu coração. Paulo diz: eu esqueço das coisas que estão para trás e prossigo para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação. Hebreus 10:23. Retenhamos firmes a esperança da nossa confissão, porque fiel é aquele que prometeu. Marcos 13:31. Passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Tu estás debaixo de promessa, tu estás debaixo de promessa. Avance para as promessas de Deus. E ele diz: prossigo para o alvo. Paulo usa sempre a metáfora do atleta. Vocês se lembram do que ele escreve
na primeira carta aos Coríntios 9:24, quando ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E ele continua dizendo: e todo aquele que luta se abstém de tudo, e eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptível, mas nós lutaremos para alcançar uma coroa incorruptível. Versículo 26: pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como que combatendo no ar, antes subjugo meu corpo à servidão, para pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ser reprovado. O que Paulo está dizendo: eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, e eu vou batalhar. Não vou lutar como alguém que não sabe o que está fazendo, mas eu vou lutar com disciplina para alcançar aquilo que está diante de mim. Está na hora de você entender que existem coisas no reino de Deus que nem chorar resolve. É preciso ter disciplina, é preciso batalhar, mas aqueles que batalham alcançam a vitória de Deus, alcançam a bênção de Deus, alcançam o milagre de Deus. E aqui a recompensa não é para quem chega primeiro, a recompensa aqui é para quem vai até o fim. A recompensa aqui não é para quem sai correndo na frente. Você já viu aquelas pessoas que se convertem e se tornam as pessoas mais trabalhadeiras da igreja, os mais esforçados? E depois de uns dias você procura: cadê o fulano? Fulano desistiu, o fulano desviou, mas tinha até cara de pastor, tinha até jeito de pastor, e já desistiu. É porque vieram empolgados, acharam que a recompensa estavam pela velocidade que se aplica no começo, mas o que Deus está olhando é para nossa continuidade. O que Deus está olhando não é para o jeito que você começou, mas é para o jeito que você vai terminar. É tempo de nós batalharmos em busca do alvo, e que sejamos capazes de ir até o fim. Eu me lembrei daquela corrida famosa que tem em São Paulo, e você percebe que vai aquela multidão de gente correr. Faz muito tempo que eu não vejo, mas eu lembro que uma vez eu vi, e aí os brasileiros são tudo alegres, eles colocam um monte de fantasia, aí sai todo mundo correndo. Aí quando começa a corrida, só tem brasileiro, só tem a turma que aparece pela velocidade. Aí tem uns quenianos, um pessoal. Eles não ficam dando risada para ninguém, eles não ficam fazendo gracinha para ninguém, e começa ali naquela marcha, e vai naquela marcha. Aí você olha para eles assim, de repente você vê um sem parecer nem formosura, você diz assim: não, isso aí não vai chegar, porque olha esse brasileiro aqui, que está com uma bandeira, com não sei o quê. Mas vai chegando no meio da corrida, os brasileiros começam a desistir, e os quenianos estão na mesma passada, do mesmo jeito. E quando vai chegando no final da corrida, quem é que leva? Aqueles que não estavam com brincadeira, aqueles que não estavam chamando a atenção para si, porque tinha um único objetivo: eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar. Eu não sei como você passou a virada deste ano, mas coloca no teu objetivo: eu vou chegar, com a ajuda de Deus, eu vou chegar, e Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar. Quem pode receber essa palavra? Deus vai te ajudar. Esquecendo-me, eu avanço para as que estão diante de mim, eu vou chegar, tu vais chegar. Bendito seja o nome santo do Senhor. Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Não é andando e parando, é andando e chorando. Está difícil? Continua. Está difícil?
continua. Tá difícil? Continua. Por quê? Porque o texto diz que aquele que semeia em lágrima vai colher com alegria. E quem sai semeando, andando e chorando, voltará trazendo nas mãos, sem dúvida, os seus molhos. Deus está vendo o plantio que tu estás fazendo em lágrima. Deus está vendo o plantio que tu estás fazendo chorando. Deus tem te visto na madrugada e Ele manda te dizer: vai esquecendo do que ficou para trás, continua plantando, porque o alvo está diante de ti e Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. O senhor me permite orar por eles, pastor? Por gentileza, fique de pé com a permissão do pastor da igreja. Oramanchu e miahas. Uriabachoria calamaria saio. Anju e micamaharabashai. O segredo nunca estará em você se vitimizar e se achar o mais sofredor de todos. O segredo é você ir para a luta, confiando em Deus e equilibrando a tua mente. O teu maior desafio é cuidar da tua mente. O teu maior desafio é cuidar da tua mente. E Deus vai te ajudar. Ao longo da minha vida, Deus tem me dado a graça de ministrar a palavra de Deus. E eu ministro uma oração que eu quero fazer aqui hoje. A unção de Deus fará por você 3 coisas. Primeiro, a unção te dará a capacidade de ser quem você jamais seria sem a unção. Segundo, a unção de Deus te fará chegar a lugares que você jamais chegaria sem a unção. Terceiro, a unção de Deus te fará ter o que você jamais teria sem a unção. O que mais tem dentro das igrejas são pessoas que falam em línguas, salta e pula de alegria, mas não vive os propósitos de Deus. Deus não te chamou só para falar em mistério. O segredo está, o que essa unção vai resultar na sua vida. Deus vai fazer com que os seus filhos passem naquele concurso. Deus vai fazer com que os seus filhos ocupem aquele lugar. Deus vai fazer que a unção que está na tua família seja representada onde Ele vai colocar a sua família. Deus fará alguém nessa noite ser, ter e chegar. Quem acredita nisso? Põe a mão no teu coração. Espírito de Deus, eu ministro a tua palavra. Eu falei nessa noite sobre a necessidade de equilibrar a mente, de esquecer das coisas que ficam para trás e olhar para as que estão diante de nós. Aqui está a tua igreja, a tua noiva amada, em nome de Jesus. Onde houver alguém que acredita na manifestação do teu poder e da tua unção, que eles recebam nesta noite a capacidade de ser quem jamais seriam sem a unção, de chegar a lugares que jamais chegariam sem a unção, e de ter coisas que jamais teriam sem a unção. Que este crente seja na faculdade, na empresa que ele vai abrir, onde ele chegar, um representante de Deus na terra. Que a unção de Deus que está sobre esta igreja abra portas, leve pessoas a lugares distantes, para que eles representem o teu evangelho. Abençoe o pastor da igreja, a sua família, a diretoria, o ministério, e que este povo conquiste as bênçãos do céu em 2023, para a glória do teu santo nome. Amém, Senhor.